Olá, pessoal! Nós estamos aqui hoje com essa missão de compartilhar com você reflexões, coisas que Deus tem falado ao meu coração. E hoje não foi diferente. Eu comentei com vocês em outro vídeo. Todas as vezes que eu gravo, um podcast, eu chego em casa e eu sempre chego com uma palavra, com algo que Deus traz pra mim, né? Porque a gente aprende muito. A gente recebe muito quando a gente tá cumprindo esse chamado, né? E hoje eu resolvi gravar, assim, esse podcast. Eu não sei que horas que você vai ver, mas hoje a gente já tá, assim, quase no finalzinho da noite. Eu tô com meu filho no quarto e ele tá ouvindo louvores que ele vai tirar. E pode ser que, assim, enquanto eu tô falando, você vai ouvir um ruídozinho por trás. Mas isso aqui é a realidade da casa, sabe? Eu não quis tirar nada disso pra não ter uma produção assim, né? Quis deixar a coisa assim meio na realidade. Tô vindo aí de acho que 8 ou 9 dias pós-Covid de novo. Depois de 2 anos a gente pegou o Covid, mas graças a Deus estamos bem, recuperando ainda, um pouco alérgica aqui o olho. Mas a gente não pode calar a nossa voz, né? E hoje eu tive um dia muito incrível, sabe? De cuidado e sentido do propósito de Deus, né? E eu acho que a nossa vida, ela muitas vezes perde o sentido porque a gente não sabe qual é o propósito, a gente tá aqui. A gente acha que a gente é mais alguém, mais uma pessoa no meio da multidão, ninguém vê, os anônimos dessa vida, né? E é exatamente sobre isso que eu quero falar com você hoje. E Deus tem me incomodado com um versículo sobre a história de um homem que a gente não vai entrar hoje em detalhes, mas eu quero trazer o X da questão, a pergunta que não quer calar. E tá lá em Juízes 6, eu vou ler a partir do versículo, peraí que eu vou pegar a partir do versículo 12, Juízes 6 diz assim: Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu. Se o Senhor está comigo, por que me aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem nem foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou. O Senhor se voltou para ele e disse: Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu que o está enviando? Ah, Senhor, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor. Vamos parar por aqui. História linda, dá ministrações maravilhosas, profundas, ricas. Mas a questão que eu quero hoje compartilhar com você é se você já entendeu que você tem um propósito. Olha aqui a história desse homem, aonde ele passava um período de escravidão, o seu povo estava perdendo guerras, e quando Deus aparece para ele, ele pergunta, talvez aquela pergunta que você já perguntou, e muitas vezes a gente não tem coragem de admitir, mas você já perguntou sim, porque eu já perguntei. Onde o Senhor estava no meio de tudo isso? Ou seja, por que está acontecendo? Porque o Senhor deixou isso acontecer. E é engraçado que a resposta de Deus para Gideão não é dizendo aonde ele estava ou por que isso estava acontecendo. A resposta de Deus para Gideão foi assim: olha só, eu tenho um propósito para a sua vida. Ele não respondeu a pergunta de Gideão. Ele disse assim: eu tenho um propósito para a sua vida. E eu quero que você se posicione para assumir esse propósito. Qual é a sua missão, Gideão? Se levanta e vá você fazer alguma coisa. Vai fazer história. Vai ser você para mudar a história do povo de Israel. E aí ele fala assim: eu? Vocês não estão olhando para minha vida, não? Eu sou pobre, eu sou menor da clã, ainda tenho a minha clã que é pequena, e da minha clã eu ainda sou melhor, ou seja, quem sou eu? Um nada. Eu não tenho propósito, eu sou um anônimo.
Eu não tenho força de voz, eu não tenho uma multidão, eu não sou um influencer que tem milhões de seguidores. Quem sou eu? Olha a minha vida financeira, olha a minha casa, olha a minha situação, olha tudo. E quantas vezes a gente faz esse tipo de pergunta e comparação? Quem sou eu? Quem sou eu? Eu não tenho condições de mudar. Eu não tenho condições de fazer. Eu não tenho condições de assumir. Quem sou eu? E aí a gente para nessa questão. Quando eu não sei meu propósito, eu não consigo entender aquilo que Deus tem para mim. Mas ninguém nasce sem propósito. Será que é isso que você pensa de você? Quem sou eu? O que eu posso fazer? Eu sou um só que pensa desse jeito. Eu sou uma pessoa só pode mudar o mundo? Pode. Eu digo pra você que pode. Sabe por quê? Porque hoje, quando eu comecei toda esse propósito, né, de gravar, de assumir o canal, de me lançar, né, de lançar esse sonho, essa coisa, e meio assim, no início, meu Deus, quem sou eu? Será que vai dar? Será que não vai dar? E hoje, quando eu entrevistei uma pessoa que você vai ver, né, no nosso canal, e ela me disse assim, olha, 2 anos atrás eu vi uma entrevista sua. E quando eu vi você falando, eu não conhecia, eu comecei a te seguir, te acompanhar. E eu tinha uma história de vida, a história de vida dela de muita superação, muito desafio. Mas ela era uma pessoa que pensava assim, como Gideão, quem sou eu? E ela falou assim, a partir do momento que eu vi você, e eu vi a sua entrevista, quem você estava entrevistando, eu decidi que eu não ia ser mais aquilo que a minha mente, aquilo que as mentiras contavam pra mim. Eu decidi assumir o propósito de Deus pra mim. E isso é tudo. Isso é uma chave. Muitas pessoas, elas andam no tempo de hoje frustradas, elas andam sem força, sem propósito, elas andam sem identidade, porque a gente diz assim, né? Você precisa se conhecer para descobrir sua identidade, você perdeu sua identidade. Ok, é verdade. Eu preciso olhar para dentro de mim e me conhecer, porque às vezes a gente nem se conhece. Mas é muito mais do que isso. Porque eu só vou conhecer a minha identidade quando eu conheço a Cristo. Porque se eu sou formada à imagem e semelhança dele, a minha identidade está nele. E quanto mais eu me aproximo dele, quanto mais eu olho para dentro de mim, eu vou descobrir que eu vou ser direcionada para ouvir essa mesma voz que Gideão ouviu aqui. E aí Deus vira para ele e fala assim: eu estarei com você. Ele não pergunta para Gideão, ele não quer saber das limitações de Gideão, ele não quer saber do nível de instrução de Gideão, ele não quer saber do conhecimento de Gideão, ele não quer saber se Gideão era popular, se ele tinha QI, né, quem indica. Ele não quer saber nada disso. Porque a gente não precisa disso quando a gente tem essa certeza. Eu estarei com você. E é isso que eu quero deixar para você hoje. A sua identidade, ela só é resgatada quando você tem a revelação de que você não veio a esse mundo por acaso. Você foi projetado no céu pelo Pai. E quando você tem revelação de quem Cristo é, a sua identidade é resgatada, porque você consegue olhar para dentro de você. Sim, para se parecer com Ele. Para se parecer com o caráter dele, para se parecer com o potencial dele, para se parecer com as coisas que ele derramou sobre mim e para você, desde o momento onde nós fomos gerados no ventre da nossa mãe. E aí, aos olhos de todas as pessoas, você pode ser pequeno, anônimo, sem influência, não saber falar, ser gago, ser tímido, ser baixo, ser grande, enfim. Mas aos olhos do Senhor, é essa pessoa que Deus chama aqui. Levanta e vá você fazer o que ninguém pode fazer por você.
Vá você enfrentar o que ninguém pode enfrentar por você. Vá você descobrir a força que existe quando você entende isso aqui. Eu estarei com você. Eu estou com você. E aí, querido, querida, você se torna gigante. Você entende que faz diferença você usar a sua voz, sim. Você não é mais um, você não é mais uma. Você é único. Você tem coisas aí dentro que são só suas. Você tem palavras aí. Você tem atitudes aí que podem mudar uma geração. Então, minha palavra para você: sai da sua zona de vitimismo, sai da sua zona de dizer, eu sou esse pobrinho aqui, eu tô passando tanta coisa. Não, eu tô passando sim, mas eu vou mudar a minha história. Porque o Senhor está comigo, com Ele eu posso derrubar gigantes. Com Ele eu posso atravessar o Mar Vermelho. Com Ele eu posso derrubar muralhas. Com Ele muros podem cair. Com Ele tudo pode acontecer. Com Ele a multiplicação vai acontecer. Com Ele portas vai se abrir. Porque quanto mais eu me aproximo dele, eu me pareço com Ele. Se eu me pareço com Ele, eu vou entender que tudo é possível que crer. Ok? Beijo no seu coração, que essa palavra tenha falado com você, assim como falou comigo. Aproveita. E se ela falou com você, eu tenho certeza que você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra. Você pode compartilhar aí com mais 3 pessoas e nós juntos sermos uma voz que vai fazer diferença? Beijo!